Podcast tem tomado conta do cenário nacional. Vocês lembram antigamente quando a gente só falava de novela e tinha aqueles final de novela, e se você não tivesse ali às 8 horas certinho para você assistir, você não assistia mais? Pois é, o podcast acabou com isso. Agora você assiste a hora que você quer, a quantidade que você quer. Você volta, você critica, você toca mais rápido, você toca mais devagar, ou seja, você está com o poder na sua mão. E é claro, nós aqui nos sentimos extremamente felizes em poder participar das conversas de domingo. Você sabe que os caras falam de você no domingo na casa deles, né? Ou aquele doutor lá da internet, aquele médico lá falou não sei o que e tal. E sabe que essas conversas de domingo, em que as pessoas passam a citar gente, isso é bastante interessante porque até muito pouco tempo atrás nós tínhamos uma mídia que só determinava aquilo que as pessoas deveriam assistir. Hoje você escolhe aonde você está. E eu não sei porquê, eu não sei que desculpa você deu, eu não sei que desculpa que Deus te deu por você estar aqui agora assistindo a gente. Mas o fato é que você está por sua livre e espontânea vontade. E é claro que nós aqui vamos fazer o máximo que nós pudermos para trazer conhecimento, para trazer experiência, para contar histórias. Aliás, Rodrigo, hoje, cara, nós vamos contar uma história show de bola. Uma história sensacional. Sabe aquela história de superação que inspira? Aquela história de superação que faz a gente fala, velho, dá pra fazer, bicho. Dá pra correr atrás e dá pra fazer. Nós temos um convidado super especial, mas antes de nós chamarmos o nosso convidado, eu quero chamar você que está aí vendo a gente a fazer a tua inscrição, a curtir, a clicar no sininho ali embaixo. E é claro que se você tem aquele dever moral, né, de ter recebido conhecimento, você tem um dever moral com a gente de pelo menos mandar essa live, esse vídeo para umas 2 ou 3 pessoas. E eu quero que vocês, para quem ainda não conhece, o que eu acho muito difícil, porque é o melhor co-host do mundo, então não tem como não conhecer. Doutor Rodrigo. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Vamos ter uma conversa. Como sempre, o Júlio me coloca num mistério, porque ele chama os convidados, eu não sei ainda a história, então eu fico empolgado junto aqui com as histórias, né? E é bem isso, vocês têm a opção de entrar, de sair, de opinar, criticar, coisas que a gente não tinha antigamente, e é engraçado porque isso empodera a pessoa que está escolhendo lá, né? Do outro lado, aí quem está desse lado. E neste momento você é dono do seu destino, você é mais dono da sua consciência, das suas informações. E o podcast que a gente faz aqui é para sintonizar você que quer saber de saúde, quer ter informação, que quer saber coisas sérias, querem saber coisas adequadas ao nosso dia a dia, né? Esse é o ponto. E se você está aqui para criticar, taca o dedo nesse comentário embaixo e critica também, porque criticar também é uma forma de divulgação. Hoje nós recebemos aqui um convidado muito especial, ele é doutor Edivaldo também, mas não é médico não, tá? Não é médico, não é nutricionista, ele é um doutor, só que de outra área, e a gente já vai entender quem é o doutor Edivaldo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Conte pra gente quem é o doutor Edivaldo. Se for possível, porque às vezes a gente começa a falar da vida, né? Vai longe. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo, ou melhor, somando, compartilhando conhecimento. Eu sempre digo que não podemos desperdiçar palco e plateia. Sempre que tiver a oportunidade de levar uma palavra, uma mensagem para alguém, que aquilo a tornará um pouco melhor, não podemos desperdiçar essa oportunidade, essa chance. Eu me chamo Edivaldo Gomes, estou advogado há 12 anos, fui concursado do estado do Paraná, laborei lá próximo da clínica, doutor. Ah, legal. E foi uma satisfação imensa, venho aqui, inclusive eu não dei o spoiler, mas eu vim aqui dizer que o que me fez fazer o que eu estou fazendo hoje, estou focando energia na comunicação, é uma ferramenta. A comunicação é uma arte. Sem dúvida. E ela normalmente fica ausente na vida das pessoas, não é pela forma como ela fala, às vezes pela autoimagem. Às vezes ela foi criticada, ela sofreu alguns bloqueios e isso acaba comprometendo a vida toda. E parece que na minha vida sempre foi um chamado.
Sempre que eu estou em algum lugar, eu estou conversando, estou explicando, eu estou levando boas ideias, boas informações. Estou os últimos 4 anos e 3 meses como diretor de um PROCON municipal e eu percebo que muitas falhas sociais decorrem da comunicação ruidosa, da comunicação quebrada. Então, aqui eu já aproveito para agradecê-lo, que faz mais ou menos uns 5, 6, talvez 7 anos, que eu vi um vídeo teu sobre inteligência emocional. Olha, essa é das antigas, que eu comecei falando de inteligência emocional. Inteligência emocional. Aí eu fiquei pensando, inteligência emocional, aquilo me fez dar uma repensada. E muito se fala agora na cocriação, etc. E eu fui há uns 5 anos para Pomerode, passar o Natal. Cidade linda. Linda, linda. Aí eu andei um pouco por ali, fiquei imaginando, até comentei, imagina que legal viver nessa região e tudo mais, só que o escritório em Curitiba, muito trabalho. Mas enfim, foi uma semente que mentalmente eu lancei ao universo. Cuidado com o que você pede para o universo. Cuidado com a intensidade com que você pede as coisas, porque lá em cima a orelha é grandona, assim, ó, ela escuta ouve mesmo. Tudo, né? É. Aí lancei aquela semente e demorou para eu conseguir entender que, pouco tempo depois, a convite de um colega meu, um grande advogado, tinha um júri com 3 réus. E ele me convidou para fazer o júri. Onde que era? Itajaí. Pertinho do lado. Aí fizemos esse júri em Itajaí. Eu tinha um outro júri também terrível aqui em Curitiba. Daí eu subi, fiz de Curitiba e fui descansar a cabeça. Lá na Penha. Inclusive, quem é da Penha está nos ouvindo aqui. Um grande abraço ao meu chefe, patrão, prefeito Aquiles, que eu conheci através do quê? Da comunicação. Estive lá na pousada de um colega meu, que era policial civil, montou uma pousada e foi viver na praia, tranquilo. E lá fizemos um bate-papo, ele falou, ó, tem uma reunião na Associação de Moradores. E se você quiser ir comigo, eu falei, bora, de boné, bermuda e chinelo. Na praia, né? Na praia. Tem que estar, assim. De boa na lagoa, como diz? Até os polícias lá, cara. Eu achei legal isso, passei lá Bermuda. Bermudão e tal, achei maneiro. É, calor. Aí cheguei naquela reunião e vi que alguns estavam ali meio perdidos. Talvez por uma identificação, alguma coisa, eu fui lá e conversei. Falei, aí, tudo bem? Como é que é teu nome? Ah, fulano, mas o senhor quer, né, alguma coisa? Vê se está... Aí eu falei assim, não, aqui falaram que está acontecendo isso, aquilo. Eu falei, não, realmente. Daí eu vi que tinha bastante gente espalhada. Não posso perder a oportunidade, então, do palco e da plateia. Fui lá, peguei o microfone, sem conhecer ninguém, exceto o meu amigo lá. Falei, boa noite, pessoal. Quem está chegando agora, por gentileza, temos lugar aqui, temos lugar ali e tal. E fui ajeitando. Quando eu fiz tudo isso, aí meu amigo falou assim, ó, vou te apresentar, esse aqui é o Aquiles, é o prefeito da cidade. Opa, tudo bem? Ser humano de ouro. Aí apresentou outro e aí eu entrei no circuito, no radar do pessoal. Passou uns dias, teve a oportunidade, trabalho de meio período lá no PROCON. Coincidia de que eu conseguia tocar meus negócios aqui de Curitiba também. E lá, comecei, estou há 4 anos, sinto como se fosse uma dívida de honra, porque passei pela pandemia, estava lá vinculado, a gente trabalhou pouco, fez uns home office, aquela doideira toda. E eu acabei criando uma conexão muito forte com a cidade e com as pessoas de lá. E eu digo o seguinte, eu desenhei um chalé, que eu coloco lá a referência ao cérebro trino, do Paul MacLean, e eu digo que eu sempre estou no sótão. Então eu vivo no mundo da fantasia, igual o fantástico mundo de Bob. E daí eu falo que o ser humano não escolhe onde nascer. Talvez não consiga escolher onde morrer, mas ele pode escolher onde vai viver. Com certeza, concordo E plenamente. lá tenho passado boa parte dos meus dias de maneira um pouco mais tranquila do que aquela loucura toda, né? Então eu venho, faço alguns ajustes quando necessário e volto. Não sei se era exatamente essa pergunta, porque a gente vai espalhando, né? Você não estava procurando lugar pra gente passar um final de semana ali por Penha, ali pra aquela região assim? Bora! Olha, eu achei alguém que tem uma casa em Penha. Dizem que quem mora na praia, assim, é o pavor dos parentes, né? Eu tenho um amigo que foi pra Florianópolis e a nossa família toda é lá do centro-oeste catarinense.
Então, quando o pessoal vai pra praia, o pessoal já liga pra ele, hoje ele tá assim, ó. Ó, posso passar na tua casa? Pode, mas ó, tá aqui o endereço do hotel. Esse hotel é bem bom, fica bem do ladinho da minha casa. Porque, cara, morar na praia não é fácil com os parentes. Não sei como é que é com você lá. Mas Mas o povo Airbnb, acaba... né? Mas assim, todo mundo deveria ter esse citocômetro, né? Mas nem todo mundo tem. Acho que a casa do parente lá na praia tá à disposição para todo mundo e não é assim. Quem vive na praia tem uma rotina normal, uma vida normal, enfim, assim por diante, né? Você sabe que essa questão da comunicação, ela é uma questão muito interessante, porque não existe nenhuma possibilidade de desenvolvimento do cérebro humano a níveis como nós temos hoje, se não existir comunicação. E por milhares de anos, se a gente for observar, o ser humano evoluiu pouco porque a gente tinha um nível de comunicação reduzido, porque era o boca a boca. Sim, a gente evoluiu, contamos história, inventamos um monte de coisa, criamos fantasia, criamos mito, aquela coisa toda e tal. Mas o salto qualitativo, em termos de desenvolvimento cerebral, aconteceu no momento em que o danadinho inventou a tal da escrita. Porque aí o que aconteceu? O que você fez, o teu pai fez, o teu avô fez, o teu tio fez, vai acumulando, acumulando, acumulando. E uma coisa muito interessante que está acontecendo hoje e que a neurociência nos mostra de maneira muito interessante, mas preocupante ao mesmo tempo. Esse ciclo evolutivo de mais vocabulário, mais desenvolvimento, melhor comunicação e tal, ele começou a fazer uma curva para baixo agora. As pessoas ganharam muito em extensão, perdemos em profundidade. Isso. Então hoje, estava vendo um professor de português falar esses dias, ele falou assim, cara, é uma tragédia dar aula hoje, porque o nível de vocabulário que as crianças têm hoje é pífio, é ridículo. Ele usa palavras do dia a dia que deveriam ser palavras comuns, como é pífio. O cara olha para você e fala, como é que é? É para jogar o quê mesmo? Aquele troço chamado pífio. E aí você começa a ver que nós estamos com as ferramentas na mão, nós temos conhecimento à disposição, a gente pode melhorar, mas a gente não melhora porque às vezes a pessoa não entende que é necessário melhorar. Eu tenho uma história de vida muito interessante. Quando eu terminei o meu primeiro curso de graduação, fiz filosofia. Terminei de 99 para 2000. E na universidade que eu estudava, foi feito uma peneira assim, para você escolher comunicadores. E aí teve uma rede de televisão bem famosa, que ofereceu os cursos de jornalismo e tal, coisas básicas assim para a gente aprender a lidar com o dia a dia. Ofereceu para a gente um curso de oratória e eu fiz um curso de teatro. E aí teve o final, teve o encerramento, toma diploma, aquela coisa, e aí teve a peneira logo depois. E eu sentei com uma dita cuja lá, uma senhora, que ela olhou para mim e falou assim, desculpe, você não tem perfil para comunicação. Assim, daí eu falei, cara, mas por que não? Ela falou, vou ser sincero contigo, você não tem futuro na televisão. Eu falei, mas por quê? Porque seu nariz é torto, porque sua voz não tem um timbre legal, porque não sei o quê. Eu gostaria muitíssimo que você estivesse me ouvindo agora, minha senhora querida. Obrigado, você acabou de mostrar que o ser humano, quando tem na cabeça está determinado para fazer alguma coisa e alguém diz não pode, é o impulso que você precisa, é a chute na bunda que você precisa para você virar um monstro. Obrigado pelo monstro que você criou. Tô aqui, ó. Aliás, ela me chamou para fazer parte do programa dela esses dias. Ano passado agora. E eu fui. E eu fui. Mas ela com certeza não ia lembrar de quem eu era, nem o que ela falou para mim, né? Mas eu fui porque eu estava com a consciência tranquila e vida de boa. Faz sentido? Que virada de chave. Que legal. Eu concordo muito, principalmente essa questão da evolução da comunicação, né? A gente teve o mesmo boom de conhecimento mundial com a imprensa, né? E numa vez que você teve acesso ao mesmo conhecimento que não precisava passar por um escriba, que era uma coisa muito lenta para você terminar um livro, e aquela ideia se propagar, a gente teve na Europa, teve na China, teve todo aonde acessou isso, um crescimento de conhecimento, de ciência muito grande. E a gente tem agora um salto que é a internet. Qual que é o problema que a gente vê hoje? Ele foi facilitado a tal ponto, o que é bom, né? Indiscutivelmente você ter acesso a informações, só que é aquela coisa do admirável mundo novo. A informação do George Orwell de 1984, para você ter um problema da comunicação, era se todo mundo tivesse um controle. E o Admirável Mundo Novo, agora esqueci o nome do autor, desculpem,
Ele falava, não, o problema não é se alguém controlar o que você vai saber, o que não vai ser. É você ter excesso de coisas para saber e você não conseguir filtrar o que é verdade. E é engraçado que isso é, em termos de internet, olha quantas horas às vezes a gente pode ficar perdido num videozinho em bobeiras, né? E se você não tiver a consciência e um filtro aqui dentro, você se perde. Na mesma coisa que é você chegar numa biblioteca e olhar um monte de livro, tem informações sensacionais, mas tem informações que não vai te acrescentar no que você vai ser. Por quê? Porque você não sabe fazer o que fazer com aquela informação. Agora, você sintonizar e crescer e poder filtrar, e daí uma vez que você entende todo esse processo, você afunda, né, e aprofunda o teu conhecimento, ninguém te segura. E hoje isso está popularizado, só que em meio a uma bagunça de lixo de informação também. Né? Mas a comunicação é essencial. Hoje, se o cara Sem não dúvida. se comunicar... Aliás, quem cresce na internet são caras que têm, hoje, conteúdo, são caras que têm alguma qualidade, chama atenção de alguma forma e tem didática. Se não tiver didática, você pode ter o melhor conteúdo do planeta que você não sai do lugar. E hoje você vive disso. Você vive da comunicação. A comunicação é uma coisa que faz parte do seu dia a dia. De maneira direta e de maneira indireta, fazendo alguns treinamentos. O júri, eu coloco que encaixa nisso. Normalmente faz o júri. Eu fiz já alguns sozinho, outros a gente faz. Aí tem uma parte mais técnica. Essa parte é um pouco mais maçante, mas é necessária. Como que funciona um júri? Agora você me atiçou curiosidade. Olha, a gente... O que é o júri? O júri, Para que ele serve? trocando em miúdos, o que acontece? Vai para o júri, vai ser julgado pelos comuns, como assim a gente chama, aqueles crimes que são dolosos, aquele crime que há a intenção de o animus necandi, ao subjugar o teu semelhante, vai para o júri. A regra básica é essa. E é tão interessante que a inteligência dessa dinâmica, desse mecanismo, é colocar na mão de pessoas não técnicas do jurídico para entregar uma resposta baseada no valor social daquela comunidade. Cara, é uma coisa que eu nunca entendi, juro por Deus. Agora você vai me explicar porque eu fiquei... Porque eu nunca entendi por que... Cara, o cara estuda, sei lá, 5 anos de direito, ele passa no concurso, ele se torna juiz, ele estuda pra caramba, ali tem um promotor, ali tem um advogado, cara, todo mundo que entende tudo do negócio jurídico. Aí vou eu, que não entendo lufas, em tese, opinar lá. Né? Daí eu falo, por que disso? Agora você tá me trazendo uma coisa legal. A ideia é essa, pegar a pessoa que não tem aquela ambiência jurídica e ela vai entregar a resposta baseada nos valores daquela comunidade. Porque nós, enquanto técnico, nós vamos seguir uma série de parâmetros de ordem técnica. E a lei assim prevê, aqui a gente tem esses crimes dolosos contra a vida, outros países têm quase tudo. Chega lá e vai julgar. Naquele momento, aquela desculpa que ele está dando ali, uma legítima defesa ao homem médio, que a gente chama o homem médio, trabalha, aquele cumpridor das suas regras, como ele vê isso? E ele vota. Livre e conscientemente, de acordo com o que ele... muito se falava antigamente, agora não pode nem ficar mencionando o crime de honra, que era uma coisa absurda, mas vê que é uma construção social. E eu sempre digo o seguinte, que nós somos agora a soma de tudo que nos aconteceu até instantes atrás. Então, a sociedade, dentro de determinado contexto, preconizava que aquilo era um valor a ser preservado. E assim foi. E demorou para sair do Código Penal, da Constituição, porque, como a gente diz, o direito ele é dinâmico. Só que a velocidade da sociedade, anos-luz mais rápido, e o direito vem tentando se moldar. Então, a ideia é trazer a responsabilidade de decidir, naquele caso concreto, as pessoas que fazem parte daquele contexto. Porque, às vezes, o juiz está equidistante de tudo aquilo ali, junto com o advogado, com o promotor. Concordo. E isso que eu queria perguntar, que agora que estou conhecendo a sua história, né, no decorrer aqui do nosso podcast, uma das coisas que eu sinto é que o direito ele está desconectado das pessoas. Eu sinto isso porque, às vezes, as regras são tão complexas, são tão burocráticas, que o senso comum ditaria de um jeito, mas as regras são de outras. Isso não seria mais interessante, por exemplo,
ter o júri em outras instâncias que não só as de crimes hediondos e tudo mais, às vezes até em questões burocráticas mesmo? Olha, como viabilizar o funcionamento disso, eu vejo com um pouco de dificuldade. Seria É um mecanismo complexo, né? complexo. Mas eu me filio a esse pensamento. Não é porque eu gosto da retórica, não gosto da oratória, porque ali você está falando com as pessoas que estão sentindo aquela pressão social, que elas estão vivendo. E o juiz, até por conta da função dele, a violência no Brasil, é uma pessoa que é um pouco mais reclusa. Não que ele não saiba da realidade, sabe até demais. É uma pessoa que passa a vida estudando. Aquilo é, como chamam aí quando é religioso, quando nasceu para aquilo, não é o dom, tem... É uma missão de vida. A missão, o munus, tem um outro nome bonito ali que a religião usa. Sacerdotismo. Um sacerdócio. É um sacerdócio, você conseguir tomar a melhor decisão entre duas dores. Existe uma passagem bíblica que diz, e isso se encaixa bem na legislação brasileira, que é bem truncada. O ato de levar o seu semelhante à justiça significa que ambos já perderam a causa. Eu aconselho muito meus clientes. Então, quando eu chego ali na bifurcação entre a paz do cliente e um benefício financeiro, eu coloco na balança e falo, olha, a gente está começando hoje, e adentro eu desenvolvi o chalé que eu digo. Então, a grosso modo, só para pautar a nossa conversa, no térreo você tem um reptiliano. Você entra se arrastando ali. Ali você tem informações automáticas de sono, fome, frio, sede e calor. Vencida essa etapa das necessidades básicas fisiológicas, você acessa o próximo degrau. Então você tem uma escada, aí você vai lá para o sistema límbico, sistema das emoções, tem o teu pet, tem o filho, a esposa, às vezes um Netflix, tá tudo tranquilo. E depois que você tem essas duas camadas satisfatórias, não tem ninguém com problema de saúde em casa, nem problema financeiro, não. Aí você pula para o degrau de cima, que é o pensar. O pensar é a parte, né? O neocórtex ali é o mais oneroso para o cérebro. Você precisa de silêncio, está bem nutrido, não está com frio, não está com sede. Ou seja, é a parte do sótão desse chalé. Só que nós temos uma barra de ferro igual aquela do Corpo de Bombeiros. E olha que interessante. Deve ser rápido. É interessante. O doutor Endrigo, doutor Júlio, comeu, escovou o dente, tá de boa, dinheiro caiu na conta lá, então você está fechando ali as etapas. Reptilianamente, estou bem. Emoção, aniversário do meu filhote, foi, né, teve alguns dias. Aí então você vai lá para o neocórtex que te informa, tem dinheiro na conta, é uma data importante, você está bem nutrido, então você tem que corresponder a uma emoção. Gente gosta de gente, você vai lá. Entra no teu carro, compra uma cesta, uns cristais, umas coisas e bora, o cidadão civilizado. Daqui a pouco, pau, alguém bate no teu carro. O que aconteceu? Pegou aquela barra de ferro, escorregou. E o interessante é que isso afeta todo mundo. E quando eu faço júri, trabalhei no sistema penitenciário também há alguns anos, aí eu fico olhando, não é ninguém diferente. Todo mundo fala, é um monstro. Se é um monstro, é fácil de identificar. Porque o monstro é diferente da gente. Mas não é um monstro. Você vai lá conversar, foi naquele segundo que o sujeito caiu naquele reptiliano que diz pro corpo dele, você foge ou você briga. E ele brigou. E tá feito. Por isso que a lei é mais severa quando há uma premeditação. Porque você teve tempo de sair desse estado de reatividade e processar a informação. Então foi ali para alimentar um ego, porque comigo é assim, comigo é assado. Aí entra na fase do justiceiro. Então isso, a lei pesa bastante a pena do sujeito. E tudo isso é muito encantador e é interessante que eu era muito fã de filosofia. Acho que eu vou até dar uma passada aqui. Como é que eu aprendi a ler sozinho. E daí eu coloco, às vezes, na chamada ali da palestra, de mudo a palestrante. Porque até 5 ou 6 anos de idade, a minha mãe teve a agonia de não ouvir uma palavra desse que hoje vos fala. Então, dona Cida, se estiver me vendo,
Um grande beijo, ela sempre vê, me manda umas mensagens emocionadas, ela vai lá no límbico. Então, um beijo. Isso era uma coisa que me chamava atenção, não tinha muita ciência disso, mas ela me levou para um monte de lugar. E faz teste, né? Ainda bem que levou, né? E monitora e nada. E assim foi. Aí lá na casa dos 6 anos, segundo ela, comecei a falar muito mal. Ela era minha tradutora. Sabe, já aconteceu isso? Às vezes com criança de 1 ano, né? A mãe tá do lado ali, tá falando que é água. Só a mãe que entendeu eu falar água. E daí eu fui. Mas tudo que é ruim pode piorar. Aí com os 9 anos, fui criado lá no subúrbio de São Paulo. Uma briga de rua ou, sei lá, não sei se eu bati, eu só apanhei, mas eu perdi os 2 incisivos centrais. De 9 a 18 anos, sem os dentes da frente. Imagine o tipo do bullying. Aí já tinha dificuldade na fala. Aí veio a dificuldade de dicção. E eu falei, quem poderá me salvar? Eu, E daí, rapaz, eu não estudei por questões óbvias, né? Não tinha a capacidade mental necessária de aguentar a pressão e não tinha condição financeira também. Somos em 5 irmãos. Então, muito novo, eu tive que catar lixo reciclável, cuidar de carro, aquelas coisas que, infelizmente, não é incomum na nossa sociedade. E é o mote da minha palestra, dando spoiler para quem for contratar um dia, que eu faço uma introdução bíblica, que é o pão e palavra. Eu falo que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que que eu faço essa abertura? Porque 2 momentos foram importantes na minha vida. Passar por essa dor, que não desejo para ninguém, muito bullying, e daí eles, até 17, 18 anos, tinham os meus amigos e alguns familiares de que eu não era 100%. E eu até concordava com eles em parte. Falava assim, eu não sou 100%, mas e qual é o problema disso? Eu quero ser feliz, quero viver minha vida. Aí comecei a estudar e abordando pessoas na rua aleatoriamente. Porque catava lixo reciclável, era muito comum no jornal. Aí tinha noção de algumas palavras, porque quando eu tinha 7 anos fui matriculado. Minha mãe fez o dever dela, eu que não fiz o meu. Não tinha condição nenhuma. Aí eu ficava ali, olhava, por exemplo, um vidro que tinha alguma coisa, eu imaginava que era peso. Mas por que é com S, não é com Z? Daí eu já parava na rua lá, falava, faz favor, como é que é teu nome? Eu sou o Júlio. Assim, Júlio, eu acho que está escrito peso. O som é de Z, por que é com S? Porque entre 2 vogais. Bom, legal. E fui aprendendo, fui desbravando o mundo. Por isso que eu vi um café ali, me chamou muita atenção, caramelo. Porque alguns que eu ia só para comer, falavam, lá vem aquele vira-lata. E entrava num ouvido e não saía pelo outro, dava a volta, nem filtrava. Aí, em algum momento, algum desses seres iluminados me deu algum conselho. Estuda, não sei o quê. Não tinha condição, mas aquilo foi uma semente lançada. E eu fiquei pensando durante muito tempo, só o estudo, não o estudo formal, qualquer forma de instrução. Claro, às vezes nem escolar. Às vezes nem escolar. Te coloca nas melhores mesas. Porque você tem algo a oferecer, que é imaterial, que é a sabedoria, o conhecimento. E surgiu lá no final de tudo isso, por que eu estou falando? Então, parece que eu estava fugindo de um propósito. Então, qual que era o propósito? Até os 5 anos não falava, virou uma dor, uma necessidade, fui atrás. Aí comecei muito mal e porcamente, mas o que eu me questionava é o seguinte, eu não falo porque há uma deficiência no sistema da fala, no aparelho, ou há um bloqueio de ordem neurológica, e tudo isso, e eu ficava sempre no mundo da fantasia. Uma série de coisas, assistia televisão sem volume, enquanto alguns amigos e familiares assistiam a televisão, assistiam eles, a TV estava aqui, eles estavam olhando para a TV, eu estava olhando para eles, e olhar na TV, o que fazia eles expressar emoções e não sei o quê. E daí eu cheguei nesse cérebro trino. E agora, mais recentemente, eu li também, serviu de base, Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schaefer, não sei se é assim que pronuncia.
Então, até os 5, nada. Silenciosamente, eu e mais 4 irmãos, aquela bagunça, eles falando e eu não sei, não me interessava. Aí depois, até os 9, 10, tive a perda dos incisivos e fui até os 18 com problema de dicção. E tem um sujeito que eu gosto muito da história dele, que é chamado de Demóstenes, é o pai da oratória. E para conseguir... Que era gago. Que era gago. Para conseguir melhorar, ele fazia exercício. Colocava pedra na boca. Seixos, chamavam, pedrinha mais arredondada. Corria contra o vento, parafraseando alguma coisa. E eu comecei a me interessar. Daí eu pegava ali, quando era um livro legal, levava para casa e comecei a ler. Não faz ideia, com 11, 12, 13 anos, consumindo Franz Kafka, Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Dostoiévski, rapaz, e me achei naquilo. Schopenhauer, aliás, Schopenhauer tem uma história muito interessante. Schopenhauer, ele foi buscar um terapeuta porque todo mundo achava que ele era maluco. E ele acabou terapeutizando o seu terapeuta. Aí o terapeuta achou tão incrível o que ele falou, que ele falou, vou trocar de lugar com você. Senta aqui, você vai me terapeutizar. Schopenhauer escreve um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. É o homem da angústia. Que maravilha. Arthur Schopenhauer. Adoro a forma, meio pesada às vezes. E aí fui, com 17 anos, fui para a escola. Resolvi não. Os planetas se alinharam e eu consegui. Aí fui lá, faz um teste aqui, se der bom esse teste, você vai fazer a prova, o exame de equivalência para eliminar de primeira a quarta série. Se rodar, você fica, eles chamavam de núcleo, ciclo, sei lá, de primeira e segunda série. Eu falei, eu não tenho nada a perder com isso aí, eu vou fazer o da quarta e pau. Eliminei lá as matérias, eram acho que 4, português, matemática, biologia, era bem simples. Aí ali já peguei o canudo de quarta série. Opa, já não sou mais analfabeto. Aí tinha 18 anos. Aí em 2001 fiz... Depois, né? Aí terminei, fiz de 5ª a 8ª em 2 anos. Então eu estudei só 2 anos. Antes da faculdade e dos concursos. 2 anos. E às vezes eu parava, ficava pensando, conversando com meus amigos, e aí eles falavam assim, você entendeu aquela professora explicou? E nunca levei um caderno. Eu trago aqui, às vezes eu gosto de dar uma rabiscada, eu acho que para distrair os olhos, porque o olho tem um custo mental muito grande. Então, meu apelido na faculdade era osmose, porque eu chegava lá, fechava o olho e ficava, às vezes, dormindo, de verdade. E não levei bomba. Aí eu ficava pensando, então, isso tem alguma coisa muito bem ancorada na questão neurológica. E eu descobri, depois de muito tempo, que eu sou auditivo. Meus amigos lá na casa dos 20 e poucos anos que eu estava, era Legião Urbana, Raul Seixas, não sei o quê, eu falava assim, rapaz, é o tempo da fita, vai e volta, não sei o quê. Aí meu amigo falava assim, olha, a gente quer recitar uma música lá na escola e tal, você não escreve? Escreve, escutava a música e... Na primeira, às vezes, já captava tudo. E meus amigos não tinham essa mesma facilidade. Hoje eu vejo, porque 65% da população brasileira é visual. Então eles precisam de alguma coisa para... internalizar aquilo. E quando eu atendo cliente que é visual no escritório, é fácil de identificar. Você está dando a informação para ele, ele anota, lê e aí joga o papel fora. Ele acredita mais no olho do que no ouvido. E daí fui estudar Por que o pão com palavra? Porque daí eu digo que o pão que eu pedi e ganhei naquele dia, me alimentou aquele dia. E aquele ser iluminado, que foram alguns para esse mundo, me deram boas palavras de incentivo. E essas palavras me alimentam até hoje. Te deram a chave. Me deram a chave. E é tão interessante que parece que toda vez que eu mergulhei na melancolia, na tristeza, o caos da minha vida, foi em função de algo relacionado à fala. Primeiro que eu não falei. Comecei a falar, quando estava melhorando, piorou. Perdi os incisivos centrais. Até hoje, uso aparelho, fiz uma série de coisas, estava na troca da dentição, me complicou bem a vida. Mas me fez, tal como a gente estava falando do jornalista, colocar foco e energia naquilo. Porque aquilo virou um instrumento de preocupação e eu comecei a ler sobre o Demóstenes, Cícero da República,
Santa filosofia. Winston Churchill. Eu costumo falar assim que para você ser uma boa espada, você precisa levar muita martelada. Você precisa ser muito lixado, você precisa de muito atrito, você precisa ser jogado na fogueira, você precisa ser moldado. Agora, para você ser um instrumento de Deus, Deus quer um instrumento bom. Aprimorado. Então a gente tem que passar por alguns perrengues, né? Eu acho que é isso. Eu escrevi um negócio esses dias que eu acho que faz muito sentido. Uma pessoa me perguntou assim, Doutor Júlio, o que eu faço para Deus me ouvir para me tirar dessa situação que eu estou? Eu olhei para ela e disse, será que ele não te colocou aí por algum motivo? Será que talvez não seja você mesmo que não esteja ouvindo o porquê você está aí? Porque se nós estamos onde estamos, e eu acho que esse é um ponto central da filosofia, principalmente a filosofia estoica, que parte muito desse princípio do olhar-se, né? O conhece-te a ti mesmo, né? Aquela desenvoltura do olhar para dentro e não para fora. Hoje de meio-dia a gente estava sentado na mesa e aí o meu menino, 19 anos, olhou as minhas fotos quando eu tinha 19, cara, não tinha nem barba. 19 não tinha barba. Eu estava no exército, a barbinha estava ralinha. E ele olhou para mim e falou, a minha barba é mais bonita que a sua. Daí eu falei para ele, eu vou te levar para uma reflexão filosófica. Eu acho que você não tem que comparar com outra pessoa, você tem que se comparar com o seu passado. Quando você olha para trás e vê que você está melhor do que você era, vai te impulsionar para frente. Eu acho que a tragédia da vida é a pessoa chegar no final da vida dela e dar aquela olhada para trás e perceber que ele não foi o autor principal da vida dele, ele foi um coadjuvante. Cara, eu acho que isso deve ser... Eu digo que eu acho que isso deve ser porque do alto da minha falta de humildade, eu acho que eu estou seguindo a minha vida do jeito que eu quero que ela seja, né? É o protagonismo, né? É, aquilo que a gente fala. Ou você é protagonista, ou você é simplesmente um coadjuvante, ou pior, você pode ser o antagonista da sua própria vida. Você se armadilhar, inventar desculpa, se sabotar, procrastinar. É. Eu trabalhei num presídio que tinha uma frase, quando você chegava já era maior que a parede, assim. Tenha em sua vida objetivos, para não gastar a tua vida em prol do objetivo dos outros. E é mais ou menos este o caminho. E é tão interessante que parece que você está sendo testado. É igual à escola, reprovou, tem que voltar do início. E as minhas desgraças de vida, que graças a Deus foram superáveis, foram relacionadas a isso. Em 2004, eu tinha feito educação física na Unidade 2001, iniciei. Na educação física fizemos um júri simulado, o que me fez plantar uma semente também. E daí, por questões financeiras, eu não pude dar continuidade, parei no 3º ano. Em 2004, me acidentei feio de moto. Fiquei 7 dias internado e quase 60 com os dentes da arcada inferior amarrado da superior para conseguir calcificar e coloquei 7 parafusos na face. Ou seja, novamente, o meu ponto fraco de vida. 2004. Mamma mia. Só que, sem ter mobilidade na maxila, tomando só caldinho, eu peguei o jornal. Isso salva. Leitura é tudo. Peguei o jornal, comecei a olhar, tinha um teste seletivo para trabalhar no estado, tinha umas outras coisas, e um colega meu foi lá, eu não tinha condição de pagar o concurso. Aí eu comentei com ele, falei assim, vamos lá, pezinho, fazer a prova e tal. Eu falei, rapaz, eu não tenho, não era baratinho. Eu falei assim, não, vou pagar pra você. Pagou e eu passei. Ele fez a parte dele da gentileza, eu falei, fiz a minha gentileza também. Passei, aí fui pro estado, trabalhar no estado, e entrei na faculdade de Direito eu estudei a faculdade como bolsista. Me formei como orador da turma, homenageado. Professora Joici, desembargadora, um ser humano fora do comum. Eu fui o único a me formar com a carteira da OAB no bolso. Passei no 9º período. Que legal. Colei o grau sozinho. Agora tem. Olha, que interessante. Daquela época já tinha. No último ano você pode fazer a prova. Aí eu fiz, passei, falei, eu quero colar o grau antes, né? Extemporâneo lá no gabinete, porque eu quero agilizar. Agilizei isso aí do estado, fui lá, peguei as minhas credenciais na OAB
E no dia 28 de fevereiro, a formatura estava lá com a carteira, a gente brinca, carteira da Barbie, porque é rosinha, no bolso. Daí ela falou uma frase que eu não esqueci. Ela falou que essa frase foi atribuída a ela, que também tem uma história de vida espetacular. E ela fala que falaram para ela e aquilo a fez muito feliz e continuar o propósito de vida dela, que ela foi uma flor que nasceu na pedra. Dela falou um pouco e falou: Edivaldo, hoje eu transfiro para você aquilo que eu recebi como um elogio. Você é uma flor que nasceu na pedra. Caraca, parabéns. Espetacular. Poxa. Aí eu vi que não tinha como fugir. E hoje o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a se comunicarem. Porque todo mundo fala. Imagine o bullying. Sem o dente. Problema de dicção. Lá nos recôncavos. Aí eu estava em Curitiba, andava por tudo que é lado aí, puxando um carrinho. E era bacana, eu vi que a comunicação já me salvava ali, porque era eu, meu irmão e meu primo. E eles falavam para mim: você vai pedir e nós empurramos o carrinho. Tá bom? É um bom negócio? Falar é mais fácil. E aquilo começou a me dar inspiração e eu comecei a treinar. Aí chegava em casa, quando todo mundo saía, eu dava graças a Deus. Assim, todo mundo saiu. Eu vou dar uma treinada. Aí as dicas, bota aí, fazia um monte. Sobe o tom, desce o tom. Olá, boa tarde. Por isso que essa voz. Agora eu entendi. Tudo faz sentido. Mas era alvo de bullying. Quando cheguei no 14, 15, que comecei a usar o diapasão, a corda falando de um jeito, vai dormir falando de outro. Aí de novo aquela zoeira. Mas eu já não esquentava muito a cabeça. Aí eu comecei a contar histórias e tem um colega meu que ele me chamava de Zé Miguel. Assim, lá vem, vai contar uma história. Só que é engraçado que a gente está precisando disso. Tanto é que falávamos no início sobre o podcast. Antigamente, a TV e o rádio eram um instrumento verticalizado. Vem de cima para baixo, você aguenta a pressão aí, tá tudo certo. Não tinha como reclamar. Hoje, as pessoas que estão nos vendo, ela pode ir lá no teu perfil, pode ir no meu, pode reclamar, pode fazer sugestão, pode fazer uma parceria, pode fazer o tal do collab. E normalmente a pessoa se apega muito na questão de que se ela está falando bem, se ela está falando mal. Não importa. Fale. O que importa é a autenticidade. Winston Churchill teve problema de dicção, teve problema com S, com Z, e virou um grande, espetacular orador. O Demóstenes teve que superar. Então, quando você já está no ponto comum, a gente pega o fisiculturismo. Eu fiz educação física, trabalhei em academia. É legal, porque normalmente os que ficam os top de linha tinham problema, porque eram gordinhos, ou era muito magricelinho, porque o normal é normal. Então, quem fala normal, ele está normal, ele fica ali na linha. Aquele marasmo, né, de não ousar grandes coisas e não fazer muita diferença. Então, a autenticidade. E como eu tinha essa busca de entender aonde que se dava essas travas, eu consegui. Fui lá, fui lendo a neurociência hoje está extremamente avançada, isso me deixa muito feliz. Eu tenho vontade de pegar cada artigo desse que eu leio e levar para meus amigos de infância. Porque Conte na internet. Mas comecei a contar, ninguém queria me ouvir, eu falei, vou contar na internet. Vou contar, pá. Agora tem um monte de gente que quer. Agora tá ouvindo. E daí eu ficava analisando. Eu falava, a minha curiosidade, a minha intriga, o que faz o ser humano fazer o que ele faz? Eu até estava fazendo ali um bate-papo com o menino ali, o Carlos, chará do meu irmão. Eu falei, duas coisas tiram o semovente do ponto A e levam o semovente para o ponto B. Basicamente, sem querer entrar em campo minado. A necessidade. Certo. Você acorda de manhã, se você tiver com vontade de ir no banheiro, se tiver com muita sede, você tem que sair do ponto A e para o ponto B. Você, então, vai ser impulsionado por esse elemento de ordem fisiológica. E o segundo elemento, que é esse que a gente tem que trabalhar muito, é o desejo, é a ambição, é a vontade. Que às vezes o cara ele está com tudo suprido, fisiologicamente está tudo certo. E daí o pai e a mãe adivinham o que ele quer, põe na boca, na mão. Então eu fico pensando, imagine eu com 5, 6 anos, sem falar, dentro às vezes de um contexto em super que... protegido. Uma redoma, né? Se eu não tivesse ido para a rua, tivesse enfrentado o mundo. Eu acho que essa é a síntese dessa conversa, né? Se você está passando por uma dificuldade hoje, você tem que usar dessa dificuldade como se fosse o obstáculo para você
usar ele para se impulsionar mais longe. Uma catapulta, né? Uma catapulta, né? Para ali. Eu vejo assim, lembra aqueles corrida de obstáculo? Às vezes você subir no obstáculo, você consegue pular mais, lógico que não é assim a regra do jogo, Sim, mas sim. a ideia Você consegue ter uma visão, né? você sobe nele e dele você tem uma visão maior, né? Ou você tem uma montanha, você sobe na montanha, você enxerga mais longe. Então, muitas vezes, e é isso que eu vejo no consultório, é isso que eu vejo no dia a dia, as pessoas são muito limitadas pelas suas dificuldades e usam isso como uma muleta ao invés de usá-las como uma catapulta. Eu acho que é isso que você aprendeu a fazer e é isso que eu acho que esse é o recado para as pessoas. Usar as dificuldades como uma catapulta. Eu tive uma paciente que ela chegou para mim e ela tinha passado por um abuso, né, quando infância. E ela falou assim, quanto a isso eu já estou pouco resolvida, só que eu me travo em relacionamentos. E ela tinha uma dificuldade muito grande. Então, principalmente quando ela ia chegar num relacionamento com a pessoa que ela amava e tudo mais, ela trancava e tinha dores. Dores muito grandes. Psicossomático brabo. Psicossomático terrível. E eu conversei com ela falando assim, olha, você passou por uma experiência que ninguém passou e você sabe o caminho de superação. Comece a divulgar isso para pessoas que você possa detectar que possa estar passando. E ela começou a se voluntariar em crianças que passam por problemas de família, em várias aquelas instâncias assim que sempre tem coisas problemáticas. Ela batia o olho e ela falava, aquela criança passou por um abuso. E ela, por ter passado por isso, ela sabia sintonizar e sabia abordar as pessoas. Ela começou a fazer isso, melhorou o relacionamento dela, melhorou a saúde dela, melhorou a autoestima dela, melhorou. Ela usou do problema dela, trabalhando para evitar os outros de passarem ou para também trabalharem, e ela usou disso um trampolim, né? Filosofia, a gente diz que quando a gente vai falar de um assunto, a gente pode falar sobre aquele assunto ou a gente pode falar daquele assunto. E você falou, não é a mesma coisa? Não. Eu posso falar sobre religião, porque eu não estou lá dentro e eu não estou vivendo aquilo que a pessoa está falando. Então eu posso falar sobre aquele assunto. O cara que está lá dentro, ele fala daquilo. Porque ele está falando de uma coisa que ele conhece, que ele vive, que ele sente. E esse é um dos pontos que eu sempre trago para os meus pacientes, que é assim, a pessoa fala, doutor, o senhor não sabe o que eu estou sentindo. Verdade. Sobre isso, eu só posso falar sobre isso. Você está falando disso. Só que eu estou vendo coisas que você de dentro também não está vendo. Aí a gente vai começar a fazer os ajustes. Eu tive uma paciente que ela tinha um filho síndrome de Down. E esse menino mega ultra protegido, assim, absurdamente. O menino já estava lá com seus 14, 15 anos, não funcional. Quer dizer, ele não se lava, ele não se troca, ele não sei o quê. E eu redoma, né? Eu disse para a mãe, isso que você está fazendo, você chama do quê? Ela disse, isso aqui é amor. Eu falei, não, querida, você está fazendo uma prisão. Só que é difícil de você falar dessa forma ali para aquela mãe sem que você entre numa seara complexa. Mas eu achei um ponto gatilho, que eu acho que essas coisas são, esses giros, essas viradas, elas são muito interessantes. Eu falei para ela assim, você vai viver para sempre? Perfeito. Ela olhou para mim, cara, ela desesperou. Aí foi nesse dia que ela decidiu colocar a criança numa escola aqui de Curitiba, que chama Renascer, que é uma escola super legal, que a base dessa escola é pegar crianças com dificuldades, sejam elas quais forem, e levar essa criança ao máximo da sua funcionalidade. E assim... Autonomia, né? Foi muito interessante, porque esse menino depois entrou no mercado de trabalho, começou a tal, e a mãe faleceu num acidente. E aí esse menino, ele estava independente, ele ficou com a casa da mãe, enfim, até onde eu acompanhei a história dele, ele era plenamente funcional, já estava falando em casar, não sei o quê. Mas imagine, se não tem na trajetória dessa pessoa alguém que dê aquela martelada na cabeça, às vezes para virar a chave. Para quebrar a redoma. Porque você virou a chave. Eu virei a chave, você virou a chave. Mas tem gente que não vira a chave sozinho. Precisa de alguém que vai lá E é tão interessante que nessa dinâmica eu faço, então, eu desenho um chalé e vou conversando ali no treinamento, coloco a pessoa ali. Qual andar? Né, conta uma história qualquer. Porque eu briguei lá, a pessoa brigou comigo, usou as piores palavras, estava na reatividade. Reatividade da onde? No sistema reptiliano. Então, não seja reativo, demore um pouquinho para responder a mensagem. Depois que eu
ouvi lá, e eu já venho numa maratona de uns 25 anos de busca o porquê o ser humano faz o que ele faz. Aí eu fiz, em 2001, fiz PNL. Fiz uma imersão lá de PNL. Pô, coisa espetacular. O problema é que o dia a dia te consome. Aí aquilo ficou atenuadinho lá um tempo. Aí depois eu fiz em São Paulo outra imersão, Harvard Business. Espetacular. Parece que entram lá, abrem as caixas, tá aqui a informação. Porque não é nada de fora. É como a maêutica. É a maêutica? Socrática. Você chega grávido. Dar a luz ao pensamento. Ao pensamento. Então, extrair aquilo. Organizar o que já tem, né? O que já tem. E aí eu comecei, olha, faz sentido. Quando eu cheguei nesse Paul MacLean, ele recebe algumas críticas, porque a maioria não vê como camadas. Mas é didático a camada. Esse é o ponto. O tronco. É didático. E isso se aplica a tudo. Porque daí eu falo, chalé tanto é. Você ali, aquelas duas, se tiver aqueles pilarzinhos, aqui no Paraná, Santa Catarina tem bastante, 2 pernas. Ali na região mais baixa, estômago e intestino. Fisiológico. Subiu no próximo andar, coraçãozinho, afetos. Subiu mais um pouquinho o cérebro, a razão. E você tem isso também nos canais de acesso, que é chamado, agora eu estou fazendo um curso de consultoria de imagem no Centro Europeu. Espetacular. Um ano eu achei que era só visual, nada. Vai lá em Hipócrates, fala sobre N situações. E daí sobre a predominância, as paletas de cores e tudo mais, no que você vibra melhor. E os canais de acesso. Então, olhos, ouvido, nariz, boca. Aí você tem o Chalé também. Comeu, necessidade fisiológica. Contemplou o belo. Você tem o límbico. E a razão está ali representada pela testa. Inclusive é dividido os 3/3. Eu fiz a medida do meu, fiquei horrorizado. Falei, o quê? Eu sou desses? Primeiro faço, depois analiso. Por isso a necessidade de fazer uma busca interna e botar o teu GPS de acordo com os teus valores. Tem que ter propósito. Eu sou assim também. Primeiro faço, depois analiso. Intuitivo. E é feito nos 3/3. A região do queixo é da intuição. O meu olho ali, meu Deus do céu, esse cara... E o afeto, por mais que eu tenha um nariz bem, vamos ver, quero olhar de lado ali, mas você vê que é a menor das 3 proporções. Então, primeiro eu faço, depois eu penso e vou sentir lá em terceiro... Acho que o nariz é o meu maior. É? Eu acho que o meu maior é o nariz. Mas veja, só tem vantagem. No inverno, ele aquece o ar. Sim. E no verão, que tá muito quente, ele resfria. Então, tá bom. Eu brincava quando era moleque, o bullying era... de lá para cá, daqui para lá, a gente tinha o nariz grande, pode fumar na chuva. Faz um todo em cima. E daí eu peguei isso como um instrumento de vida. Eu vejo muitos advogados muito melhores do que eu, muito mais aplicados, e eles acabam tendo uma trava. E a trava é ali na comunicação. Então, eu explico depois, de todo esse tempo estudando. Hoje, a neurociência diz que 95% do que você faz é basicamente no piloto automático. Isso é tão interessante que você, então, pega uma informação lá no neocórtex, que é mais demorada. Autoescola. Faz assim, faz assado. Neocórtex, está ali. Não posso esquecer. Provas. E talvez a minha facilidade em transitar, que eu dei o nome de 4º elemento, que é uma outra inteligência. Vamos falar muito sobre isso. Inteligência social. É a inteligência o cachorro de rua. Ele vai lá e vira um lado de lixo. Ele está procurando o quê? Necessidade fisiológica, ele é rápido, ele é inteligente, ele está procurando só comida. Ele não vai parar ali e falar assim, não achei comida e agora o que eu faço? Não faço nada, vai para a próxima lata. Ali não tem ego, não tem vaidade, não tem vergonha. E quando chegava minha mãe com todos aqueles filhos, uma carreirinha, na casa de alguns que ela falava que calçava a cara, para lá para os filhos não morrer de fome, a gente escutava a conversa. Lá vem os vira-lata, lá vem... Mas é a necessidade, ou eu boto a vergonha que pereço, ou eu enfrento. E daí isso dessensibiliza, por isso que é bom em ambiente controlado, você fazer alguns treinamentos. A gente tem treinamento. Essa é a função social do bullying, no fim das contas. O bullying ele serve também para nos lapidar e nos moldar, não que ele seja o bullying daqueles que você... Não, extremo. Não, aquilo para mim é crime. É crime. Isso é crime. Agora, existe a função social, na verdade é da provocação. O problema é que o bullying já está associado agora, hoje, a esse extremo. Já tem essa conotação, né? Do extremo, mas antes não era. O bullying era uma provocação. É aquela coisa assim de você... Quem é que manda aqui? Então eu te provoco e você me retruca.
a gente vai criar uma disputa. E existe isso em diversas esferas. Existe daquela de uma leve brincadeira, existe entre o irmão, para ver quanto que um amadureceu, quanto que o outro não amadureceu. Então, isso socialmente falando, você vai num bar com um amigo, coisa assim, você vê isso de monte. E tá todo mundo de boa. E às vezes quando pega no calo de um e o outro briga, você fala, este é o ponto fraco daquela pessoa. Ela precisa amadurecer e superar aquilo. A questão é, aonde que são os nossos pontos fracos? E os outros são bons detectores dos nossos pontos fracos. E às vezes a gente esconde. Por isso a gente às vezes não acha, porque esconde muito bem que não acha mais, né? E é interessante que na minha época de menino, eu ia no bar, eu ficava olhando, sempre ajudava em algumas coisas, para ganhar alguma coisa para comer, e ficava lá, tinha muito ping-pong. Eu falo, a comunicação eficiente é um ping-pong. A bolinha tá pro lado de cá, eu dou uma raquetada. Ela vai pro teu lado, você dá uma raquetada. Quando que acaba o jogo, acaba a conversa, a dialética? A hora que um dos dois para de jogar. Pega a bolinha e põe no bolso. Falei, não respondeu, mudou de assunto, então tá bom, tô ocupado, alguma coisa. Zerou. E olha quão ridículo é quando você pega isso e traz para dentro da oratória. A bolinha tá do outro lado e eu tô... É a tua vez de falar e eu tô falando junto. E você vê que quando o sujeito vai lá no andar do meio, normalmente isso acontece. Por quê? É interessante. O andar do meio é o da emoção, né? É o das emoções. E é interessante essa parte. Porque se você pegar alguém que está querendo explicar algo muito elaborado, ele está usando o quê? O neocórtex. E daí chega lá no límbico, as pessoas estão atrás de emoção. E é curioso, tem um dado que diz 7% do que você fala apenas é o que você está falando. 38% é o tom que você está usando e 55% é a tua forma, a tua apresentação. E é interessante, porque se o cara está ali nos afetos, pouco importa o que ele está falando. Estão falando tudo junto e misturado porque eles estão vivendo uma emoção. É um momento. E quando mistura é que fica ruim. Aí fez o bullying, pegou aquele varão, pum, caiu no reptiliano, fica agressivo. E daí ele repele a injusta agressão ou a agressão justa. E aqui ele tem um pouco de dificuldade na valoração, porque é muito rápido. Então o neocórtex é um pouco mais lento. Ele vai tomar, então intuitivamente o que ele acha que é necessário vai ser ofensivo. Então o que eu prego na mentoria para os alunos, não seja reativo. Não use muleta do né, hein. Coloca pausa. Já fiz júri e fui lá. Hoje eu vou fazer pausa. Já fiz um júri inteiro. Falei minimamente sobre o processo. Falei sobre amor. Cheguei lá, aí eu faço um desenho, coloco as 7 pessoas, coloco o nome deles, e normalmente eu faço de forma trocada. A tua área da medicina, a doutora Júlia da fitoterapia, daí eu vou lá, eu sei quem é quem, porque eu já anotei tudo ali na minha colinha, e daí eu vou e falo, olha, você que dedicou a tua vida a estudar para salvar pessoas, através da naturologia, da fitoterapia. E o Júlio está do lado, está ouvindo. Mas eu estou falando contigo, porque eu não quero fazer um desafio de olho no olho. Então, há várias técnicas. E outra coisa que chama muita atenção, que eu descobri, eu suspeitava depois que eu comecei a ler, que faz sentido. Cada olho capta com percepção diferente. Cada ouvido ouve com percepção diferente. Verdade. E olha que legal... Quando você ouve um barulho que você já está habituado, ele processa a informação, a maioria das vezes, no neocórtex. E quando é um barulho diferente, ou que te coloca diante de um perigo percebido, que seja contextual ou herdado, ele joga para o degrau de baixo, porque é onde você é mais rápido, você precisa tomar uma decisão. E tudo isso eu passo para a galera aprender a se comunicar com essa visão. E daqui a pouco, eu não sei como é que tá o tempo aí, porque a gente vai falando, né? Eu vou falar qual que é o passo a passo que eu tenho ali, que são os 7 P da comunicação. Os 2 primeiros é o pão e palavra, que é a parte introdutória. E, posteriormente, eu digo, a fala vai chegar só lá no 5º ou 6º passo. A comunicação é muito maior. A comunicação é a locomotiva. A oratória é um dos vagões. Filosofia, a gente aprende uma disciplina da filosofia chamada semiótica. A semiótica ou a semiologia é a origem de tudo. Então tem semiologia médica, semiologia nutricional, semiologia jurídica. E na semiótica a gente aprende
o básico da semiótica é assim, né? Eu apresento para você essa forma geométrica aqui. E eu pergunto para você o que é isto? E a pessoa diz é um triângulo. Aí a semiótica ela vai dizer para a gente o seguinte: existe uma coisa chamada signo. Signo é a representação daquilo. Então isso daqui não é um triângulo. Isso aqui é a representação do que é uma pirâmide, do que é um triângulo. Existe o significado, que é a coisa em si, num tempo e espaço específico. Então eu digo, eu estou enfesado. Hoje eu recebi um significado diferente, mas lá no tempo em que ela surgiu, enfesado, cheio de fezes. Este significado, ele recebeu uma significação, ou seja, com o passar do tempo, a gente passou a entender de outra forma. Então, quando eu digo hoje, estou enfesado, uma pessoa entende, estou nervoso, estou raivoso, enfim. E existe o significante, que é o cara que dá o significado específico do ponto de vista dele. Então, numa conversa, o diálogo, ele acontece muitas vezes ali no nível truncado da comunicação, porque eu falo uma coisa que para mim tem um significado, você entende com uma significação diferente, o outro significante acrescenta um outro. Cara, virou uma zona, virou uma bagunça. Então a comunicação limpa, e existe alguns pensadores dentro da filosofia que são os chamados filósofos da linguagem, né, que vão discutir muito isso. E eles discutiram muito, por muito tempo, a ideia de a gente ter uma comunicação perfeita, do tipo, o que eu falo você entende. Só que isso não é possível, porque a minha vida é diferente da sua. Então eles mudaram toda a sua forma de pensar para um processo em que eu passo a refletir sobre o que você fala no teu contexto. Cara, eu acho que a comunicação, se ela fosse para esse nível, a gente resolveria um monte de problema. Porque às vezes a pessoa que está aqui, ela está falando A, o outro está entendendo B, mas não foi o que eu disse, foi o que você interpretou. Por isso que tem um ditado popular que diz, quando João fala de José, sabe-se mais de João do que de José. O Confúcio falava uma frase assim de que se você souber de tudo, e ele falava isso do contexto do julgamento, se você souber de tudo, compreenderá tudo e perdoará tudo. Não digo que uma pessoa não... porque foi um contexto que colocaram ele contra a parede dizendo assim, você que é um cara tão sábio, julgue essa pessoa aqui. E ele o condenou à morte. E ele falou, viu, mas você é uma pessoa iluminada, como é que você condena uma pessoa à morte? Ele falou, não fui eu que condenei, foi os atos dele que o condenou. E eu só coloquei os atos dele frente ao que é estipulado das regras que vocês inventaram. Então não sou eu que sou o julgador, é ele que se condenou. Cara, sensacional. Alucinante, né? Tem um livro bem legal que vale a pena ler na área jurídica. Eu dei aula de filosofia do direito por muito tempo. E esse livro se chama O Juiz e a Emoção. O Juiz e a Emoção é um livro que analisa várias decisões jurídicas em que os juízes estavam influenciados emocionalmente por aquilo. Então, um dos mais significativos foi o juiz que julga alguma coisa na segunda-feira depois do almoço e o juiz que julga alguma coisa na sexta-feira antes do almoço. Então, ele já está com o peso da semana, ele já está com uma série de coisas e com fome. Daí você fala, peraí, mas esse cara aqui, ele não deveria ser uma pessoa que não escolhe lados? Não tem como você não escolher lados. O ser humano é assim. A tendência dele é assim. Você vai dizer para o advogado que ele vai ser 100% sem puxar para... Não tem como, cara. Você vai pôr um pouco da tua emoção. É isso que, aliás, personaliza o direito, né? Sim. Por que escolher esse advogado e não aquele? Só pela competência técnica? Né? Pelo envolvimento que ele tem, né? Médico também. Sim. E a lapidação é tão interessante, esse de buscar a maêutica, extrair o conhecimento, que então fiz lá educação física, depois fui para o direito, aí já montei o escritório, comecei a trabalhar desde março de 2012, 12 anos já, o tempo passa. Aí, rapaz, lá naquela inteligência emocional, eu não sei, mas né, tem o signo, tem o significado e o significante. E a significação e o significante. São os 4 conceitos da semiótica. E chegou o significante sobre essa inteligência emocional. E eu fiquei ali, tanto que eu cheguei nesse outro passo, então. Aí eu peguei, já comecei, parece que tudo é trino. Primeiro banco que você consegue fazer é com 3 pernas. Com 2 não dá. É altura, largura, profundidade, assim vai. E eu fiquei ali naquele looping. Eu falei, rapaz, tem peão que nunca foi na escola... Tem peão que é isso, tem peão que é aquilo, e faz grandes aventuras na vida, tem uma família feliz. Falei, tem algo aí. E cheguei nessa inteligência social.
Ele passa pelas anteriores ali. A emocional, então, estaria aqui no límbico. Aí você tem o QI, que estaria afeta, então, ao neocórtex lá, que era mais antigo. Parece que inverteu. A gente chegou nesse e hoje a gente sabe também o valor do teu estado vibracional dentro da necessidade fisiológica. Aí eu pensei, então, o primeiro, o reptiliano. Tá? Não tem como se falar, amanhã eu não vou ter fome. Vai ter fome sim, porque o reptiliano vai te fazer sentir fome. Para nutrir teu corpo e acabou. Você não determina nada sobre isso. Aliás, eu gosto de falar, amanhã eu vou estar com fome? Provavelmente. Não é provavelmente também, porque não se prova fato futuro. É possivelmente. E a gente enrosca nessa. Aí eu falo, então, tem a inteligência instintiva, que seria o reptiliano ali. Então, a instintiva. Aí depois nós temos a emocional. E nós temos o QI lá das antigas, que está mais ligado às tal das hard skills. Hoje tem uns nomes bonitos. Soft skills. Soft skills. Aí eu pensei, e tem um sujeito que transita por todos esses mundos. Ele nunca é tão ruim quando ele está com fome. Ele consegue ser ponderado, até diante de uma necessidade fisiológica. Ele administra bem as emoções, inteligência emocional, lá do vídeo que eu disse. E o QI dele é o suficiente para ele fazer o que ele faz. Não tem nada sobrando. Esse indivíduo, então, ele é dotado do quarto elemento, a inteligência social. Porque adianta você pegar alguém que sabe muito e colocar ele onde não precisa saber nada. Ele não vai saber se virar, às vezes ele carrega junto uma vaidade de muito saber, das pessoas não entenderem, ele cria um distanciamento. Quando eu fiz o curso aí para um dos cursos de oratória, então tinha aquele bullying. Lá vem o besouro, ok? E às vezes tem dia que você está animado e tudo tá avaliado ali pela tua autovisão, pela autoestima. Aí o dia que você tá legal, você entra na vibe. E eu sempre fazendo ali um picadeirozinho com alguns amigos, imitando algumas figuras conhecidas da época. Aí eu fiz um curso, foi um balde de água fria, porque eu tinha feito exercícios. Aí eu já estava falando muito bem, gravei um vídeo uma vez, falei, como que foi? Eu não me lembro, foi de madrugada e numa sombra lá na praia. Daí eu falei, senhores, bom dia, estamos fazendo uma caminhada. Aí veio um caboclo lá da internet e falou, rapaz, pensei que era o dublador do Batman. Aí eu falei, vamos ver quem é o Batman. Eu conheço o Batman, mas nunca tinha assistido, porque quase zero tela. Eu falei, pô, que legal. Aí fazendo esse curso de oratória para sermão. Aí veio o balde de água fria e falou, tudo que você estudou não serve para muita coisa. Por quê? Hoje nós precisamos de conexão. A voz muito trabalhada cria um distanciamento, porque a pessoa pensa que não vai chegar naquele timbre. Sim. E não há necessidade. Você trabalha em todos os degraus. O que vem ali, inclusive dentro da comunicação? Inteligência social, vai falar com criança. Esses dias eu fui na condição de advogado, de diretor do PROCON, fazer uma palestra para criançada de 11 a 12 anos. Aí eu vou chegar lá, botar a capa e fazer igual o Batman, a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Não, ou do Alfred. Eu cheguei lá, e aí, criançada, bom dia, tudo bem? Vocês sabem dos seus direitos? Sabem da cláusula de arrependimento? Se você comprar alguma coisa, está muito emocionado, e for por telefone, pela internet, você pode devolver dentro de 7 dias sem nenhum ônus, não sei o quê. E a criançada ficou. Você tem que adaptar. Primeiro que o terno e gravata já cria um distanciamento. Sim. E lá nesse curso dizia, então as figuras que tinha na década de 80, a voz mais encorpada, mais pausada, ela traz credibilidade. Mas é uma voz que cria um distanciamento, porque não é o comum. A base da pirâmide é sempre mais densa. Então as pessoas, elas não têm tempo, elas não... às vezes não tem a oportunidade de fazer um trabalho. Então, eu digo que eu sou um garimpeiro. Eu vou conversar com o aluno, eu falo, eu sou um garimpeiro e eu enxergo uma joia onde a maioria vê só cascalho. E nós vamos botar você no circuito. E é engraçado que pouco tempo depois ele vai soltando. Ele pega, ele melhora a autoestima e... Aí já... Fala assim, quantas pessoas não ficam felizes de te ouvir? E eu fiz alguns vídeos meio inibido lá, tempos atrás, quando... Então eu ouvi aquilo ali, aí melhorei a alimentação, Dr. Júlio lá puxando a orelha, falei, vou começar, e é engraçado que eu fiz educação física, você tem noção, e isso é que é o bacana, se você conversar com um alcoólatra, ele tiver no neocórtex, ele vai falar dos males que o álcool causa,
Mas ele não bebe o álcool dentro do neocórtex, ele bebe lá no límbico. Está associado a uma alegria. Sim. Eu fui Ou uma tristeza. Uma tristeza, né? Sei lá, tapar alguma coisa. Eu fui numa palestra de um grande player do mercado, ele é gordinho. E lá ele abriu o coração dele. A palestra é sensacional, rapaz. Aí ele falou assim, olha, eu consegui ficar milionário, eu tive que dormir na rua, eu fui para Portugal tentar a vida, não consegui. Hoje ele trabalha, ele tem um sistema de network nos Estados Unidos. Uhum. Ele faz lá as mesas redondas só com os grandes players. Ele é calvo, ele gosta de boné. Ele falou que vendeu, fez leilão de boné, colocou tudo os bacanas de terno e gravata nos Estados Unidos, usando boné que ele vendeu por $50 cada um. Falei assim, então tudo isso eu superei. E brigo com a balança. Porque está associado tem que comer tudo. Ou há uma escassez e depois você quer comer. E a velocidade do límbico é maior do que a do neocórtex. Daí você já comeu, quando vê, já foi. Por isso que tem psicólogo na fitoclínica. Porque, cara, é sério. É incrível, né? Você senta com a pessoa, é fácil de olhar o problema, é fácil de olhar a solução. Por que não conecta a porqueira da solução com o problema? É só juntar. Não é só juntar. Não, dá trabalho. Não é só juntar. E é interessante que quando eu atendo lá, aí um dia eu falei o casal, chegou lá, reclamou de uma situação, daí eu fui pelas beiras, estavam inflamados, chegaram no reptiliano. Então eu levantei e já fui com aquela energia também. Bom dia, como é que é o teu nome? Aí fui, uns 10, 15 minutos, saíram da defensiva, aí começaram a entender, daí eu comecei a falar da vida dele, o que faz, tal. 2 pessoas muito bem esclarecidas conseguiram comprar uma duplex por R$600. Aí eu pergunto para os senhores, vai receber em casa? Que dia? Dia de São Nunca. Só que eles estavam muito inflamados. E daí eu fui lá, conversei e tal, daqui a pouco eu olhei pro casal. Falei assim, agora, né, tomaram aguinha, estão de bem, já estavam até desenhando um sorriso. O sorriso lá, segundo o manual do FBI, o zigomático tem que comprimir o canto dos olhos ali, porque senão é um sorriso falso. E é engraçado. Você que está em casa, faça esse teste. Quando estiver passeando no shopping e ver criança de colo, dê um sorriso. Se a criança chorar, está sorrindo errado. Porque a criança capta teu estado de energia. E a hora que você faz assim, espreme bem, eu tinha vergonha, porque passei a adolescência sem dente e tudo mais, então isso me travou. Aí depois fui lá, ajeitando e estamos aí lutando, né, cara? Aí comecei a fazer esse teste, é batata. A criançada chorava, agora a proporção de criança chorando é bem menor. Eu sento no restaurante ali, quando a criança olha, já... É bem menor. Porque ela pega o falso, né? Sim. Bom, uma conversa longa, com bastante coisa, com bastante informação. E sempre que a gente pode no podcast, a gente traz convidados de várias áreas. Está aí hoje conversando com um advogado, que também é da educação física e que também tem um curso de formação de vida, que não tem faculdade nenhuma que ensina pra gente, né? Isso acaba trazendo contextos de vida e reflexões e pensamentos que mudam muito a nossa forma de pensar, né? Mas, assim, a gente também tem um tempo, eu não posso segurar você aqui por muito tempo, e eu queria te perguntar uma coisa. O povo que quer conversar com você, o povo que quer contratar você, a galera que quer te contatar hoje, faz como? Pelo teu Instagram? Pelo Instagram, lá já tem o link do meu WhatsApp. Inclusive eu estou com uma turma fechando para... É um workshop, eu tenho priorizado poucas pessoas para dar a oportunidade. Elas vão chegar, a gente vai fazer um bate-papo, vai tentar desbloquear ali no reptiliano, que é o momento em que você olha, o teu cérebro automaticamente entende como um estado de fuga ou briga, e isso libera cortisol, dilata a pupila, então eu explico tudo certinho, para a pessoa ver que o problema dela não é falar. Se ela fala com a mãe, com o irmão, com o marido, ela está falando. Ela tem que dar uma desbloqueadinha ali no reptiliano e virar um comunicador caramelo. Onde chegar, faz contato. Mas qual que é o teu Instagram? Diz aí pro pessoal. O meu é @advgomescuritiba. ADV. ADV. Advogado. Advogado. @adv Anote. Gomes Curitiba. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Tem bastante coisa pra gente aprender, tem bastante coisa pra gente interagir. E assim, eu me lembro da cena de um filme que eu acho muito bacana, que é aquele Motoqueiro Fantasma. Um dos filmes, eu acho que é o segundo, se eu não me engano, o primeiro, não lembro, que o cara lá que é o diabinho lá do filme, o Mefistófeles. ele vai absorver as almas lá do tal do contrato de San Venganza e tal, né?
E ele vai incorporando milhares de almas, milhares de almas. E um dia eu estava falando numa escola, numa apresentação, que às vezes a gente se vê dessa forma também, com várias almas vivendo dentro da gente. Aí a pessoa falou, professor, isso é um absurdo, você está falando uma coisa idiota. Não, quanto mais mentes você se contacta, quanto mais pessoas você conversa, mais almas estão vivendo dentro de você. Você é a somatória das pessoas com quem você mais conviveu a sua vida inteira. E a vida é assim. Teve um julgamento, eu não me lembro o nome do promotor, mas ele estava falando alguma coisa assim, que daí a pessoa falou, mas o senhor precisa me explicar isso. E ele falou, não, eu não posso te explicar. Por quê? Porque o limite do teu conhecimento é também o limite da tua capacidade de entender o que eu vou falar. Então eu vou falar uma coisa extremamente complexa que você não vai entender. Não é o Aí a momento. pessoa se sentiu ofendida. Cara, ela não tem que se sentir ofendida. Ela tem que entender que o que eu conheço é a lente que eu tenho que me permite olhar para o mundo. Eu, por exemplo, como pesquisador, como cientista, eu aprendi uma lição incrível na vida. Não duvidar daquilo que eu não conheço. Porque a gente tende a fazer o quê? Isso. A Negar. meter o dedo e dizer, isso aqui é besteira, não sei o quê. Certo. O paciente chega lá no consultório e fala, e esse negócio de fitoterapia aí? O cara não conhece nada, ele vai dizer que é o quê? Charlatanismo, curandeirismo, é a piração da cabeça. Vem cá, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos conversar para você entender o que é, né? Assim, Meu amigo. Eu tive aquele preconceito que eu comento às vezes dos óleos essenciais. Sim, eu tive, até começar a usar e ver os efeitos. É isso aí, o limite da tua lente é o limite do teu conhecimento, né? Não, e é bacana, né? Tal como fiz lá com o casal, pessoas inteligentes e tudo mais. Mas quando eles compraram, eles não estavam lá no neocórtex. Eles estavam envolvidos numa emoção, tá descontraído dentro de casa, rolando o feed de notícias e tal, e de repente tá aqui. Qual que é mais rápido? Os degraus de baixo. Uhum. Aí quando vê, fez. Aí quando chegou lá, aí se indignou, pegou aquela barra de ferro, escorregou lá para o reptiliano e ficou bravo. Aí foi lá. Mas eu entendendo isso, e há 4 anos, 3 meses, que dia que é hoje? 4? 4. Mais 12 dias, completo 4 e 4 meses. Aí eu comecei a entender que a dor das pessoas normalmente está naquela comunicação. A forma como ela vê o mundo, que indigna ou que te deixa feliz. E é ali que a gente precisa trabalhar. Hoje, eu tento levar para as pessoas aquilo que eu recebi durante a vida toda. E imagine lá, um vídeo teu, talvez até, eu não digo displicente, mas um vídeo que talvez não tivesse noção de que poderia impactar tanta gente. Eu tranquei filosofia aqui, em 2016, criei essa visão de ir para a praia, não acrescentei nada, só a busca específica. É igual o machado, se ele tiver no gume a mesma dimensão que ele tem no cabo, ele não corta. Uhum. Então tem que afunilar. E daí fui lapidando e consegui criar esse método que hoje eu percebo que faz diferença na vida de muita gente, tal como aquele vídeo fez na minha. E indo para 4 anos de banho frio também. Olha só que massa. Muita coisa, muita informação, muita reflexão. Meu irmão, obrigado pela sua vinda aqui. Eu sei que você tem bastante coisa para falar e a gente tem bastante coisa para falar, mas a gente tem um compromisso também com os nossos ouvintes, que é de ter o podcast ali na faixa de 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. E hoje a gente já passou, 1 hora e 40 já. Né? Então, obrigado por você ter vindo. Vou deixar os contatos de todo mundo, meu, do Endrigo, do Edivaldo, todos na descrição. Esse curso que você faz, você tem um link dele, alguma coisa assim? Eu posso deixar teu... Não, pode deixar o Instagram ou o WhatsApp também, né? Se puder deixar ali na descrição, é mais fácil que eu já faço uma filtragem ali. Eu não consegui, por questão de logística, muito trabalho. Estaria pronto há uns 4, 5 dias um e-book que eu ia disponibilizar, mas ele vai estar pronto possivelmente no final do mês, dado o excesso de trabalho da produtora, que ela está fazendo um trabalho bem bonitinho. Ela falou assim, não, você não vai apresentar isso, não me deixou. Falou, o conteúdo está lá. Eu falei assim, não, mas tem que ser agradável aos olhos. Você é auditivo, mas as pessoas são visuais, precisam ter um Faz o cuidado. tempo que eu faço meu, tipo isso, né? Mais ou menos isso. Legal. Endrigo, sua mensagem. Bom, nossa, a gente teve aqui uma lição de vida, teve filosofia. Eu acho que cabe aí aos ouvintes, aos telespectadores, aos podespectadores, né? Gostei disso. Para que também deixe seus recados, seus comentários, suas críticas, suas sugestões. E agradecer o Edivaldo aí pela presença. Valeu. Valeu, Júlio. Lembre de fazer a tua inscrição, ativar o sininho, curtir e, se você puder, compartilhar nas redes também. Aquele super beijo no coração
Tchau.